Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre processo do trabalho. Como nós estamos na introdução e vocês já viram ali uma base dos princípios gerais do processo, que a gente deu uma pincelada para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos entrar nos princípios específicos do processo do trabalho. Vocês vão ver como que é gostoso e mais para frente vocês vão tendo, já com base nesses princípios, vocês vão conseguir entender qual que é a essência do processo do trabalho. Vamos lá? Bom, vocês já sabem que a gente pode utilizar, conforme nós já falamos nas outras aulas, como fonte do trabalho, do processo do trabalho e subsidiária, os princípios do processo civil, né? E também temos alguns requisitos. Então não é porque existe uma lacuna na CLT que a gente vai utilizar. Também é necessário que exista uma compatibilidade. Se for incompatível, não dá para utilizar como fonte subsidiária, tá ok? Vamos lá. O primeiro princípio que a gente vai falar hoje é o princípio da oralidade. O que isso quer dizer? Bom, aqui a gente tem alguns dispositivos legais, mas isso quer dizer, e está falando aqui, que, por exemplo, no artigo 840 da CLT, lá no parágrafo 2º, fala que a petição inicial pode ser verbal. Por quê? Acontece muito na praxe da gente fazer por escrito, né? Só que o reclamante, ele pode chegar ali no serventuário de justiça, ele pode chegar no fórum e falar, contar o que aconteceu, que ele teve um direito dele que foi ofendido, que ele está com problema, e aí vai ser reduzido a termo. Depois de 5 dias é chamado para reduzir a termo. Então, existe essa possibilidade de você já inaugurar, já comentar, já passar um problema que você está tendo verbalmente. Esse é o princípio da oralidade, e não é só a petição inicial. A defesa também, como nós temos aqui no artigo 847, ela pode ser feita de forma verbal e são 20 minutos o tempo para você fazer essa defesa. Quando for feita verbal. Geralmente é feita por escrito, porque daí ali você vai impugnar todos os pontos, né? Não vai deixar nada escapar, mas em regra ali, pelo menos legalmente falando, o dispositivo fala da questão dos 20 minutos para a defesa. E também as alegações finais. Né? As alegações finais, as razões finais estão 10 minutos para cada parte. É possível também que se possa fazer em memoriais. Então esse princípio, como vocês verão em todos os outros, é tudo para dar celeridade ao processo, tá ok? Bom, com relação à concentração dos atos processuais, é um outro princípio muito importante. Por quê? Esse princípio também homenageia o princípio da celeridade, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 78. É muito importante, e aqui a gente traz a possibilidade de se fazer uma audiência una. O que quer dizer concentração dos atos processuais? Nessa audiência já é possível, além de apresentar ali a sua reclamação, a defesa, a oitiva de testemunhas, a produção de provas e até mesmo a prolação de sentença. Então, a necessidade de você fazer tudo numa audiência só, concentrar todos esses atos processuais numa audiência só, já faz com que esse processo caminhe mais rápido. Então, por isso, nós homenageamos o princípio da celeridade, conforme eu já trouxe aqui para vocês, que está lá previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78. O princípio da proteção ou tutela, o que quer dizer isso? Não só no aspecto material, né? Porque a gente traz essa questão da hipossuficiência do empregado, do trabalhador. Não só na questão material, aqui no processo também existe a questão da proteção, quer dizer, muitas vezes a gente sabe que o empregador, ele tem um poder econômico financeiro maior, ele tem uma capacidade de produção de provas melhor. Então, todo esse princípio ele visa estabelecer um equilíbrio entre as partes, trazer uma igualdade entre elas. A gente até aprendeu nos princípios gerais do processo o princípio da isonomia, então trazer esse equilíbrio entre as partes.
esse princípio visa essa proteção, exatamente. O princípio da informalidade. O que ele quer dizer? Que não é engessado como no processo civil, por exemplo. Não existe ele é mais simples, não existe uma forma específica. Só que isso não quer dizer, inclusive nós temos jurisprudência que traz, lá na apostila de vocês vão conseguir ter acesso a essa jurisprudência, que fala exatamente que não é porque é informal que não tem a necessidade de se preencher alguns requisitos. Então, por exemplo, lá na CLT, no artigo 840, assim como no 282 do Código de Processo Civil, existem alguns requisitos para a petição inicial. Então, assim, se você de repente você faz uma reclamação trabalhista, mas você esquece de fazer o pedido, fica inviável. Né? Até acaba ficando inviável a manifestação da parte contrária, né? Para que ela consiga se defender. Como que ela vai se defender de algo que ela nem sabe qual que é o pedido? Então, esse princípio da informalidade vem trazer essa questão. É simples, não é engessado, mas existem alguns requisitos que são necessários para que essa tutela, né, seja realizada. Esse princípio agora da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Que nome enorme, né? O que será que quer dizer esse princípio? Primeiro, o que são decisões interlocutórias? Bom, são as decisões que não colocam fim ao processo. Então, vamos supor que o juiz ali indefira uma produção de provas, uma prova pericial, por exemplo. Essa decisão, ela não colocou fim ao processo. No processo civil, né, ao contrário daqui, que não pode recorrer de forma imediata, no processo civil pode. Tem o agravo retido, agravo de instrumento, então é totalmente diferente. Aqui, nós só podemos recorrer na decisão definitiva. Então, quando for recorrer, traz as questões das decisões interlocutórias. De imediato não é possível, tá? Existem algumas exceções que não precisa ser falada agora, mas se vocês quiserem já tomar conhecimento, elas estão previstas na súmula 214 do TST. Bom, gente, a primeira parte dos princípios específicos do processo do trabalho foi essa. Nós teremos daqui a pouco a segunda parte. Espero ter conseguido alcançar aí um entendimento e nos vemos na próxima aula. Até mais!